Bom, pessoal, desculpa aí a interrupção no vídeo, né? O celular tocou aqui e acabou cortando a explicação que a gente vinha dando a respeito das manifestações do poder constituinte. Então eu falava de um outro cenário no qual pode ocorrer aí a manifestação do poder constituinte, ou seja, a edição de uma constituição, a edição de normas constitucionais para o Estado. A quarta forma de manifestação do poder constituinte mencionada pela doutrina seria aquela que ocorre num cenário de transição pacífica, de transição política pacífica, tá? De transição de governo que se dá de maneira pacífica no seio do Estado, tá? Quando ocorre então a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, para que os legisladores constituintes possam então aprovar uma nova Constituição para o Estado, ok? E exemplo, né, a Constituição Espanhola de 1978, ela foi editada de acordo com esse cenário político, tá? Então essa foi a forma de manifestação do poder constituinte quando da edição da Constituição na Espanha de 1978, né? O mesmo ocorreu com a Constituição brasileira, essa nossa Constituição de 1988, né? Que marca de maneira pacífica a transição do governo anterior, do governo ditatorial, né? Do governo dos militares, para esse modelo de Estado democrático de direito. Tá? Então foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Que trabalhou de 86 até 87, quando o texto da Constituição de 88 ficou pronto, né, tendo sido objeto de deliberação pela Assembleia Constituinte, ou seja, pelos nossos legisladores constituintes, e restando ali promulgada no ano de 1988, ok? A mesma coisa se deu com a Constituição da África do Sul de 1997, né? Com o fim do regime do apartheid, né? Então, de maneira pacífica também, fez-se essa transição de um modelo de Estado, né, anterior para um novo modelo de Estado político, né? Então, a Constituição da África do Sul de 1997, ela também foi editada por meio de uma transição política pacífica. Ok? Essas são as formas aí de manifestações do poder político de acordo com os cenários encontrados aí mundo afora, ok? Em cada época da história. Outra questão relacionada ao poder constituinte diz respeito aos tipos de poder constituinte, tá? Porque a gente tem dois tipos. Nós temos o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário diz respeito a dar origem a uma Constituição para o Estado, né? Seja a primeira Constituição do Estado ou a segunda ou outra Constituição posterior que vem aí revogar totalmente a Constituição anterior. Tá? Então, é uma forma de manifestação do poder constituinte de dar origem à constituição de um Estado, né? O que se dá por meio aí de representantes eleitos pelo povo, né? E reunidos em Assembleia Geral, nas hipóteses de uma Constituição promulgada, portanto, aquela que passa por uma discussão pelos legisladores constituintes, ou também através da imposição da Constituição, quando a Constituição ela é outorgada, tá? E aí vem a autoridade e baixa, impõe aquela Constituição nova para o Estado, né? A primeira ou uma nova Constituição para o Estado, e ela então é forma de manifestação do poder constituinte originário, porque diz respeito a dar origem a uma Constituição, a uma primeira ou uma nova Constituição no seio do Estado, ok? E o chamado poder constituinte derivado? O poder constituinte derivado, ele, como o próprio nome nos traz a ideia, é aquele que deriva da Constituição, deriva da manifestação do poder constituinte originário. Quando deu origem à Constituição, previu de que modo a Constituição do Estado poderia ser estabelecida. Tá? Então, nesse sentido, poder constituinte derivado é aquele que deriva da Constituição de acordo com o que está estabelecido na Constituição do Estado para a edição de normas constitucionais. Tá? Nesse sentido,
temos que destacar que o poder constituinte derivado, tá? Então, o primeiro tipo, o poder constituinte originário, não comporta uma subdivisão. Mas o poder constituinte derivado, ele comporta uma subdivisão, né? Em poder constituinte derivado reformador e poder constituinte derivado decorrente. E aí a gente diferencia um do outro. O reformador é a possibilidade de se reformar o texto da Constituição, né? Do poder constituinte criar uma nova norma constitucional que vem emendar, reformar, alterar o texto originário da Constituição, né? Da Constituição Federal do Estado. Tá? Então, o poder constituinte derivado, reformador, é aquele que deriva da Constituição a possibilidade de reformar o seu texto, como a gente viu lá disposto na nossa Constituição, o artigo 60, que trata da possibilidade de edição de emendas constitucionais. Tá? Então, são normas constitucionais produzidas no exercício do poder constituinte derivado da Constituição e no sentido de reformar o texto da Constituição do Estado. Tá? Então, o poder constituinte derivado reformador nada mais é do que essa possibilidade de reformar o texto constitucional, alterá-lo, emendá-lo, respeitando o que está presente na Constituição, né? Então, por isso chamado de derivado, porque deriva da Constituição a possibilidade de reformar o seu texto. A segunda subespécie aí, né, do poder constituinte derivado é o poder constituinte derivado decorrente. E o poder constituinte derivado decorrente, ele nada mais é do que uma decorrência própria de um Estado federal, né, de modelo federativo, regido por esse pacto federativo, que divide o território estatal em esferas de governo, estaduais e municipais, bem como também prevê a existência do Distrito Federal, né, que é uma mistura entre Estado e município, uma vez de que ele tem competências dos estados e também dos municípios, né? Vocês ainda vão estudar isso no semestre que vem, né, quando estudarem aí os poderes, quando estudarem a organização política do Estado no território, né? Então, o poder constituinte decorrente, ele é uma decorrência do modelo federal de Estado, no qual essas unidades federativas, esses Estados membros, eles podem se reger por uma Constituição própria, né? Isso se dá por conta da autonomia política e administrativa dessas unidades federativas, né? Tanto os estados como os municípios, eles têm autonomia política, eles têm um governo próprio, ou seja, eles têm uma autoridade política própria, dotada de autonomia administrativa, ou seja, o governador do estado, dentro da sua área territorial, ele pode governar com autonomia quanto ao governo federal, né? Ele tem liberdade para tomada de decisões administrativas em razão dessa autonomia administrativa, né? Ele tem também, além disso, autonomia financeira, né? Ou seja, os estados eles têm tributos próprios, né? Assim como ocorre também nos municípios, que tem um governo próprio, que são os prefeitos, e os prefeitos têm autonomia para administrar os municípios. Tem autonomia financeira também, porque assim como os estados membros têm tributos próprios, os municípios também têm tributos próprios que lhe garantem uma autonomia financeira, né? E tem também autonomia legislativa. Eles podem legislar de maneira autônoma, né? Nas esferas de competência que a Constituição lhe garante. Por isso que é decorrente, derivado decorrente, porque deriva da Constituição o exercício dessa autonomia política e administrativa, tá? Então, o poder constituinte derivado decorrente nada mais é do que a possibilidade dos Estados membros editarem a sua própria Constituição. Isso se dá pela essa capacidade de se auto-organizarem, né? Em razão da sua autonomia política, administrativa, financeira e legislativa, ok? Porém, eles não têm total liberdade, né? Eles vão poder aí criar as suas próprias constituições estaduais para se auto-organizarem como entidades políticas autônomas, como entes políticos próprios dentro do nosso estado de modelo federal, né? Porém, eles estão adstritos aos limites estabelecidos na Constituição Federal,
Tá? Então, os legisladores estaduais, quando os deputados estaduais se reúnem em Assembleia Constituinte para criar a sua Constituição estadual, eles o fazem no exercício do poder constituinte derivado decorrente. Tá? Então, consiste nessa possibilidade dos Estados-membros, em razão da sua autonomia política e administrativa, criarem uma nova Constituição, ou melhor, criarem uma Constituição própria, né? Não é uma nova, mas sim a primeira, a Constituição do Estado-membro, dentro de um modelo de Estado federal. Tá? Porém, deve-se respeitar os limites estabelecidos na Constituição Federal, já que essa forma de manifestação do poder constituinte, ela é derivada, né? Deriva da Constituição Federal a possibilidade de que, em decorrência, e aí chamado de decorrente, né? Em decorrência de adotarmos um modelo de Estado federal, onde as unidades parciais de poder têm autonomia política e administrativa, delas poderem se auto-organizarem politicamente e administrativamente falando, ok? Então, esse é o outro tipo, né, de poder constituinte derivado. Falamos do reformador, que diz respeito à possibilidade de reformar o texto da Constituição Federal, e falamos do decorrente, que diz respeito à possibilidade dos Estados-membros editarem a sua própria Constituição estadual, ok? Volto no próximo vídeo para falar um pouquinho mais dos tipos de poder constituinte.